Tudo o que você precisa saber sobre câncer de mama. Eu sou Diego Bezerra, sou cirurgião oncológico e mastologista. Então, se você gosta desse tema, aperta aqui no gostei. E se você conhecer alguma pessoa que se interessa por esse tema, compartilha esse vídeo. Então, nós começamos do câncer de mama, uma informação muito importante. Ele é o câncer mais frequente e mais incidente nas mulheres, não só no Brasil, mas também no mundo. Isso tem ocasionado um crescimento nesses índices, principalmente em mulheres jovens, abaixo de 40 anos, o que já é, por si só, um dado alarmante. Então, como é que ele se apresenta? Ele pode surgir como nódulos, às vezes retrações na pele, a pele fica repuxada, aquela saída de secreção pelo micropeto, que chamamos tecnicamente de descarga papilar, ou alguns outros sinais indiretos, como nódulos nas regiões axilares, nódulos na região cervical, ou até mesmo com casos mais avançados, com doenças já ósseas, doenças hepáticas, ou até mesmo doença cerebral. Então, qualquer caso de suspeita de câncer de mama, nós temos que realizar a biópsia. Mas antes disso, vamos falar sobre rastreamento. E nós temos várias estratégias, modalidades de rastreamento. Mas falamos de Brasil. A Sociedade Brasileira de Mastologia indica você começar a realização de mamografia bilateral a partir dos 40 anos de idade. E daí, então, será feito esse rastreamento de forma anual. O ultrassom, ele não é um exame indicado no rastreamento, mas grande parte das vezes, em pacientes que têm uma mama muito densa, mais jovens, ele é utilizado como adjuvante associado à mamografia. Em alguns casos, em situações, pacientes de alto risco, como histórico familiar ali mais aguçado, pacientes com um histórico familiar de câncer de mama masculino e outras síndromes hereditárias, também é indicado a ressonância magnética. Mas, de uma forma geral, a mamografia a partir dos 40 anos e ultrassom como adjuvante no rastreamento e no diagnóstico. Fez a mamografia ou ultrassom, você vai vir com uma classificação chamada BIRADS. Nesse BIRADS, ele vai dizer, o radiologista vai nos passar a informação se aquela lesão, aquele achado, tem um efeito, uma significância em relação ao câncer de mama. Então, nos BIRADS 4, que se divide em 4A, o B e o C, e o BIRADS 5, vai ser indicada a realização da biópsia, que pode ser por agulha, a biópsia pode ser convencional, que é a biópsia excisional, a cortada, mas geralmente é feita a biópsia por agulha, ou guiado por ultrassom, ou através da estereotaxia, que é como se fosse uma mamografia, é um exame radiológico. Depois de feita essa biópsia, o diagnóstico de câncer ou não será dado, você vai retornar com o seu médico cirurgião especialista da mama e ele vai indicar cirurgia ou tratamento com quimioterapia, já você diante daquele diagnóstico de câncer de mama. Então, essa indicação ela vai depender de alguns fatores, principalmente da idade, do estadiamento, que é o estágio da doença como tal, e do tipo molecular de câncer de mama, que isso vai ser visto no exame chamado imunohistoquímica, que vai avaliar alguns fatores, como os receptores de estrógeno, os receptores de progesterona, o HER2, que é um fator epidérmico, e o fator de proliferação, chamado KM7. Juntando essas informações, nós saberemos o tipo molecular de câncer de mama que nós estamos tratando. E junto com o estadiamento, vai ser decidido se o seu tratamento iniciará por cirurgia ou quimioterapia. Então, depois disso, o paciente vai ser feita uma estratégia junto do mastologista, do radioterapeuta e do oncologista clínico, vamos discutir esse caso e vai ser decidido como é que será essa estratégia. Então, pensando em cirurgia, nós temos algumas possibilidades, como a retirada de um segmento da mama, uma setorectomia ou uma quadratectomia, ou a cirurgia mais radical, chamada mastectomia, que é a retirada completa da mama. Lembrando que essa diferença e essa indicação será feita de forma individualizada, respeitando algumas situações, como a relação do tamanho do nódulo com o tamanho da mama e a expertise da equipe local, em realização de cirurgias mais conservadoras, com o tipo de reconstrução adequada, se com próteses, reconstruções com enxertia, lipoenxertia ou com retalhos biocutâneos. Então, depois disso, depois de tratado, você vai ser avaliado por essa equipe multidisciplinar e ser desenhado a sua estratégia de tratamento. Então, será feito os exames de segmento e o paciente, se Deus quiser, será acompanhado no ambulatório. Ficou com alguma dúvida, algo mais em relação ao câncer de mama, que eu falei assim de forma bem geral?
Manda aqui nos comentários que a gente vai lhe responder e dar mais dicas, inclusive, da gente fazer mais conteúdo como esse.